Um time em que a intensidade é quase uma lei. Afinal, eles têm uma boa inspiração. Hoje, nós vamos contar a história do Minnesota Timberwolves aqui no Times da NBA. O Minnesota Timberwolves é o time da cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota. Lá, um certo tipo de lobo, os Timberwolves, são muito comuns. O time foi fundado em 1989 e o mascote da franquia é, claro, um lobo, o Crunch. É normal que times novos comecem devagar, mas os primeiros anos do Minnesota Timberwolves foram bem complicados. O time perdeu mais do que venceu nas primeiras 8 temporadas. Christian Laettner, draftado em 92, Tony Campbell e Isaiah Rider foram os jogadores que conseguiram ter algum destaque nesse período. O Rider, inclusive, foi o campeão do torneio de enterradas de 94, sediado em Minneapolis. Mas, ao contrário de outros times recém-chegados à NBA, o Minnesota Timberwolves não demorou muito a achar a sua primeira grande estrela. Ela chegou no draft de 95. The Minnesota Timberwolves select Kevin Garnett from Farragut Academy in Chicago. Kevin Garnett. KD para os mais íntimos. Um dos jogadores mais intensos que a NBA já viu. Do tipo que não baixava a cabeça pra ninguém. Foi o MVP do All-Star Game em 2003 e jogador mais valioso da NBA em 2004. Ganhou o apelido de Big Ticket e arrastava multidões só para vê-lo jogar. Um cara que fazia valer o ingresso e que parecia predestinado a fazer história na liga. Here I come, world. Here I come. Muita gente conhece o Kevin Garnett pela passagem no Boston Celtics, onde foi campeão da NBA e eleito o melhor defensor do ano em 2008. Mas muito antes disso, ele já era uma lenda em Minnesota. Foi jogando lá que o KD se tornou o MVP. Thank you, Commissioner. Thank you, Glenn Taylor. Thank you, organization. Thank you, my family, and thank you, fans. Foi jogando lá que ele recebeu as primeiras das 15 seleções de All-Star. We here now, baby. We here now. We here now. Isso aí foi em 1998. O Kevin Garnett era uma referência para o Kobe, que foi draftado em 1996 e já falava dos conselhos do KD quando decidiu ir direto do ensino médio para a NBA. It's not going to be an easy ride. You have to break yourself. You have to work very hard throughout the summer, and go in there with the mentality to be ready. Don't go in there and play scared. When you play scared, you don't play your best basketball. Além do Kevin Garnett, chegaram a Minnesota nessa época o armador Spud Webb, trying to draw a foul. He banked it in. o ala Tom Cugliota e o treinador Flip Saunders, outra lenda por lá. E ainda teve o draft de 1996. The Minnesota Timberwolves select Ray Allen. Juntos, Kevin Garnett e Ray Allen foram parte de um time histórico campeão da NBA, o Boston Celtics de 2008. How about a three for Ray Allen? How about yes? Porque em 96, o Minnesota Timberwolves já tinha acertado uma troca de escolhas com o Milwaukee Bucks. Stephen Marbury era outro jogador do tipo intenso. E juntar ele com Kevin Garnett acabou se provando uma das melhores decisões que o Minnesota podia tomar. A partir dali, o time chegou aos playoffs em 8 temporadas consecutivas, mas nas 7 primeiras foi eliminado na primeira rodada. Não à toa, antes da temporada 2003-2004 começar, o Minnesota Timberwolves resolveu mudar bastante o elenco. Chegaram, entre outros, Sam Cassell, Latrell Sprewell e Michael Olowokandi. Nice pass Olowokandi with the left hand. De repente, os Wolves viraram o time a ser batido na temporada.
Os Timberwolves venceram a primeira série de playoffs de sua história, eliminando o Denver Nuggets na primeira rodada. Na sequência, veio aquela que é considerada até hoje uma das grandes vitórias da história dos Wolves. O time enfrentou o Sacramento Kings na segunda rodada dos playoffs, uma série muito disputada e que foi decidida no jogo 7. O dia era 19 de maio de 2004. Por acaso, aniversário de 28 anos do Kevin Garnett, que colocou o jogo no bolso, destruiu. Foram 32 pontos, 21 rebotes e 5 tocos, incluindo esse aí com 4 segundos para o fim da partida. Quase no estouro, com 2 segundos no relógio, Chris Webber errou o arremesso que poderia levar o jogo 7 à prorrogação. And the Minnesota Timberwolves are going to the Western Conference Finals. Sam Cassell, que também fez um grande jogo e anotou 23 pontos, teve uma lesão no quadril. Nas finais do Oeste, o Cassell mal jogou e o Minnesota Timberwolves foi eliminado pelo Los Angeles Lakers. Se o Sam Cassell estivesse saudável, os Timberwolves teriam sido campeões? Eu não sei, mas o que eu sei é que depois daquela eliminação, o time nunca mais foi o mesmo. A sequência de ida aos playoffs foi interrompida imediatamente. E nos anos seguintes, o time foi sendo desmontado aos poucos. Sam Cassell foi embora em 2005 e o Kevin Garnett em 2007. Começou então um período de reconstrução que durou tempo demais. Era o início de uma sequência de 13 temporadas em que o Minnesota Timberwolves não conseguia chegar aos playoffs da NBA. E com temporadas bem ruins, algumas com mais de 60 derrotas. Em 2008, numa troca no dia do draft, chegou ao time o cara que seria o rosto da franquia por alguns anos, o ala pivô Kevin Love. O Love teve um impacto imediato no time, que incluiu um jogo contra o New York Knicks em 2010, em que ele fez 31 pontos e pegou 31 rebotes. 31 rebotes, meu amigo! Foi o primeiro jogo 30-30 de um jogador da NBA em 28 anos. O time, no entanto, ia mal. O Minnesota Timberwolves teve a pior campanha do Oeste na temporada 2009-2010 e a pior campanha de toda a NBA na temporada seguinte. Situação que poderia ser bem diferente se o Minnesota Timberwolves tivesse agido de outra forma no draft de 2009, quando tinha a 5ª e a 6ª escolhas. The Minnesota Timberwolves select Ricky Rubio, Johnny Flynn. O problema não foi quem eles escolheram, mas quem eles deixaram passar e foi selecionado logo na sequência. A verdade é que o time melhorou com a chegada do espanhol Ricky Rubio. Na temporada 2012-2013, o time conseguiu 31 vitórias. Foi a primeira vez que os Wolves venceram mais de 30 jogos numa temporada desde a saída de Kevin Garnett em 2007. A vida do Minnesota Timberwolves começaria a melhorar, como de costume, num draft, o de 2014. The Cleveland Cavaliers select Andrew Wiggins from Toronto and the University of Kansas. Primeira escolha do draft de 2014, o Andrew Wiggins nunca chegou a jogar pelo Cleveland Cavaliers. Ele foi trocado para os Wolves pelo Kevin Love. Em Cleveland, o Kevin Love foi campeão da NBA em 2016, ao lado de LeBron James e do Kyrie Irving. Já o Andrew Wiggins virou quase que instantaneamente o principal jogador do Minnesota. Ao lado do Zach LaVine, que chegou no mesmo draft, eles formaram uma dupla apelidada de Bounce Brothers. Era uma dunk atrás da outra. O Zach LaVine, inclusive, foi bicampeão do torneio de enterradas enquanto jogava pelos Wolves, incluindo uma enterrada pulando da linha do lance livre e passando a bola entre as pernas em 2016. Mas o novo franchise player, o cara do time de Minnesota, veio no draft de 2015. That's the one thing I want to know, Timberwolves fans to know, is that I'm coming with a winning attitude and I just want to win. I'm not looking for individual success, I'm looking for the whole team to have success. Karl Anthony Towns é um daqueles pivôs que resolvem. Já imaginou um pivô campeão do torneio de 3 pontos do All-Star? Ele ganhou em 2022. Já imaginou um pivô campeão do desafio de habilidades?
ele ganhou em 2016, quando também foi calouro do ano. Assim, em 2015, o Minnesota Timberwolves contava com Karl-Anthony Towns, Andrew Wiggins, Zach LaVine e Kevin Garnett. Ele voltou ao seu primeiro time na NBA usando a mesma camisa 21. Garnett se aposentou no ano seguinte. Nem o Kevin Garnett foi capaz de recolocar o Minnesota Timberwolves nos playoffs. Precisou do Jimmy Butler. O Butler chegou a Minnesota em 2017. Com ele, Karl-Anthony Towns e Andrew Wiggins, o time finalmente voltou aos playoffs em 2018, mas acabou sendo eliminado pelo Houston Rockets na primeira rodada. E o Jimmy Butler saiu do time logo depois. Em 2020, uma troca mandou Andrew Wiggins para o Golden State Warriors e o D'Angelo Russell para Minnesota. O time ainda tinha a primeira escolha do draft. The Minnesota Timberwolves select Anthony Edwards from the University of Georgia. Anthony Edwards é um jogador com a cara dos Timberwolves. Parece que tem a mesma intensidade do Kevin Garnett. Com ele, o time voltou aos playoffs em 2022, quando perdeu na primeira rodada para o Memphis Grizzlies. Os Wolves se reforçaram ainda mais e trouxeram o francês Rudy Gobert, eleito 3 vezes o melhor defensor da NBA. O time chegou aos playoffs, mas acabou eliminado na primeira rodada pelo Denver Nuggets, que acabaria sendo campeão da NBA. Uma equipe com jovens talentos e veteranos consagrados, e que pouco a pouco vai se acostumando com os playoffs. Será que estamos vendo de perto o time que vai terminar a missão que o Kevin Garnett começou? My only regret with Minnesota is that I didn't get to bring a championship, but I wanted to say thank you to the city and to the state. Thank you, Minnesota. Essa foi a história do Minnesota Timberwolves aqui no Times da NBA. Eu aguardo vocês no próximo, hein?